Vamos à leitura de uma questão, agora uma questão falando sobre segurança da informação. Acompanha a leitura da questão aí na tela do teu computador. A questão diz o seguinte: para tentar prevenir uma infecção por vírus ou malware, algumas ferramentas de antivírus procedem à detecção por heurística, técnica de detecção de vírus baseada no comportamento anômalo ou malicioso de um software, certo ou errado. Bem, quando nós falamos de segurança da informação e falamos também dos sistemas antivírus, é importante perceber que um sistema antivírus pode reconhecer os vírus de computador no teu sistema basicamente de duas formas. Ou ele reconhece aqueles vírus que estão disseminados no teu computador, porque são vírus já conhecidos e estão no banco de dados desse sistema antivírus. Então tu imagina que existem diversos tipos de vírus de computador já conhecidos, dos quais os sistemas de antivírus possuem no seu banco de dados que aquele vírus existe, então a partir daí ele pode detectar. Se o antivírus sabe que aquele tipo de vírus existe, ele vai lá, detecta e tenta remover. Bem, aí seria tudo muito fácil. O problema é que todo dia surgem novos tipos de vírus de computador ou programas maliciosos, também chamados aí de malware. Malware vem de programa malicioso. Vírus é um tipo de programa malicioso porque tenta causar algum dano. Então, a pergunta é, será que o antivírus consegue verificar alguns tipos de vírus de computador ou programas maliciosos dentro do teu sistema, mesmo que esse antivírus não tenha no seu banco de dados aquele tipo de vírus? Então, será que o antivírus consegue reconhecer alguns vírus de computador que ele ainda não conhece? Professor, acho que não. Sim, consegue. Mas como pode o antivírus conseguir reconhecer vírus de computador que ele ainda não tem no seu banco de dados? Porque ele usa uma técnica que nós chamamos de heurística. Essa técnica, a heurística, permite ao sistema antivírus detectar alguns comportamentos que não são comuns aos programas benéficos. Quer dizer, tem algum comportamento que ele identifica num determinado programa que ele percebe que aquilo é um comportamento que pode ser malicioso, pode ser um comportamento mal intencionado. E aí, de acordo com o comportamento e análise de como esse programa está realizando suas funções dentro do teu sistema, então o antivírus pode detectar que esse é um tipo de vírus de computador ou um tipo de programa malicioso. Mesmo que ele ainda não tenha no seu banco de dados esse tipo de vírus, ele vai lá e identifica um comportamento estranho, um comportamento esquisito, e aí, de acordo com essa verificação de comportamento, ele consegue identificar que aquele é de fato um vírus de computador ou um programa malicioso. Então, como a questão foi taxativa, disse, para tentar prevenir uma infecção por vírus ou malware, algumas ferramentas de antivírus procedem à detecção por heurística, técnica de detecção de vírus baseada no comportamento anômalo ou malicioso de um software. A resposta a essa questão, então, tem que ser certo. Por que certo, professor? Porque os antivírus conseguem detectar não somente os vírus que eles têm no seu banco de dados conhecido, mas também, de acordo, como ele disse, com o seu comportamento anômalo, quer dizer, um comportamento estranho, diferente do padrão, ou até um comportamento malicioso de um programa, ele vai lá e consegue detectar que é um vírus ou um programa malicioso. Então, certinho, essa técnica que os antivírus utilizam, nós chamamos de heurística. Heurística, detectar não só o que ele tem no seu banco de dados, mas também de acordo com o comportamento desses programas, dito programas maliciosos, certo? Certo, então, essa resposta. Até a próxima questão. Bons estudos.